Oi, gente, vamos falar hoje sobre o cérebro da criança. Eu tô trazendo esse livro que eu li, Daniel Sieg, eu já falei com vocês sobre ele. E ele traz muitas informações bem bacanas que eu vou trazer para vocês hoje para ajudar a gente a entender como é que funciona o cérebro da criança e como ajudar a sua criança naquele momento de birra, naquele momento que ela se perde e que a gente também se perde. Ele divide o cérebro em... Ele não, né? Na realidade, todos nós dividimos hemisfério esquerdo e hemisfério direito. E ele divide em andar de cima e andar de baixo. Então eu vou explicar para vocês como é que funciona um pouquinho, para vocês entenderem como atuar, tá bom? O nosso cérebro, ele é dividido em dois hemisférios, hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. O lado esquerdo, ele é mais racional, ele ama detalhes, ele raciocina de uma maneira mais lógica. O lado direito, ele é mais holístico, ele sente as emoções, é mais emocional, ele não vê tanto detalhes, vê o global, é aquela coisa que está mais atenta aos sinais não verbais. Então, esse é o lado direito do cérebro. Essa é a divisão clássica, que todo mundo conhece, hemisfério esquerdo e direito do cérebro. O que o Daniel Siegel fala é que a gente tem que ensinar as nossas crianças a integrar esse cérebro. A integração é o pulo do gato. Então, a criança até os 3 anos, ela é muita emoção, ela é muito lado direito. Como é que a gente junta o lado esquerdo e começa a fazer com que a criança entenda o que está acontecendo? Prestando atenção que o cérebro só está totalmente formado aos 24 anos de idade. Então, quando ela é muito pequenininha, ela tem muito lado emocional. Algumas dicas para integrar o cérebro. Por exemplo, a criança teve um trauma, se perdeu dos seus pais, ou aconteceu alguma coisa que aquilo mexeu muito com ela. A gente vai fazer com que a criança, uma das técnicas é fazer com que a criança conte aquela história várias vezes, para que ela, contando, ela vai ter uma sequência de fatos. Então, olha só, aconteceu isso, aí a mamãe fez isso, aí você se perdeu, e aí você ficou chateada. Quando você sequencia as coisas, você coloca o lado esquerdo na história, e aquilo fica mais racional, fica mais fácil de lidar. Porque quando tá só emocional na história, a gente sabe quando é só emoção, né? As coisas não funcionam direito. Então, a ideia é que a gente ensine desde cedo a criança a colocar o lado racional na história, porque ela é pequenininha, ela é muita emoção. Essa é uma das dicas. Uma outra dica que ele dá chama conectar e redirecionar, que é o seguinte: a criança chateada, tá irritada, tá com birra, tá com alguma situação, você conecta com ela, identificando aquilo que ela tá sentindo. Por exemplo, nossa, você tá muito chateada, né? Conectou com o lado direito, aí você joga o lado esquerdo. Como é que a gente pode fazer para que você se sinta melhor? Como é que a gente pode fazer para solucionar esse problema? Ou seja, você joga o lado esquerdo na história. Então são duas dicas: conectar e direcionar, e redirecionar, e contar a história, para que você possa jogar o lado esquerdo e você ficar um pouco mais equilibrado, porque a intenção dele, para que a criança fique equilibrada, é sempre ter essa integração, para que essa integração gere equilíbrio. Isso é esquerdo com direito. Vamos falar agora de uma coisa muito importante, que é o andar de cima e o andar de baixo do cérebro da gente. Esse, para mim, é uma das coisas mais importantes que tem para você entender como é que funciona a criança. E a gente utiliza o que a gente chama de dinâmica do cérebro na palma da mão, para que a gente desenhe, tenha a noção do cérebro. Então, aqui é a testa da criança, aqui as costas, aqui a coluna. Então, o nosso cérebro é assim. Eles chamam de andar de cima essa parte daqui, que é o córtex frontal, e o andar de baixo, que é o límbico, essa parte aqui interna do cérebro. Só para vocês terem ideia, essa parte frontal aqui só está pronta aos 24 anos de idade, por aí. Ou seja, a criança, ela quanto menor é, menos essa parte de cima que ela tem. E qual é a função da parte de cima? A função da parte de cima é o racional, é o equilíbrio, é o controle, é o entender as emoções. Essa é a parte de cima. Agora você imagina uma criança que não tem isso. Ela é basicamente o límbico. O que é o sistema límbico? O sistema límbico é aquele sistema de defesa, lutar, fugir, se defender, né? Reagir, é sobrevivência, para isso que ele existe. Então, uma criança de 3 anos, ela rapidamente se perde disso aqui e fica no límbico. Então, quando a criança dá uma birra, quando a criança fica estressada, quando a criança está nervosa, ela está basicamente isso aqui, ó. Ela está sem essa região de cima que controla essas emoções, que racionaliza, que cria estratégia. Quem é que tem que estar com isso aqui controlado? Nós, pais. E o que acontece é que a gente também se perde, e aí fica límbico com límbico e aí não funciona. Nós adultos somos os primeiros, no momento de estresse, em que a criança não quer tomar banho e você está cansado e que você se estressa. É você, pai e mãe, que tem um andar de cima um pouco mais controlado, mais formado, que tem que se conectar, se integrar para poder lidar com a criança que está perdida. Essa é a genialidade de você entender o que é que sua criança tem.
Entenda, quando você começa a compreender que sua criança, aos 3 anos, 4 anos, não tem isso formado, você entende por que ela se perde tão rápido. E aí sim você consegue entender que é você que tem que se conectar. Então, olha só, existem técnicas que a gente utiliza para poder preparar o andar de cima, para poder a gente ajudar a criança a desenvolver isso de uma maneira mais eficiente. São técnicas, são habilidades que eu ensino lá no meu curso, no Parentalidade Compartilhada. Aqui, por exemplo, ó, é uma das tabelas que os nossos alunos recebem, onde tem as técnicas de interação, como é que a gente ajuda a integrar. Mas, basicamente, a gente é treinar a parte de se conectar, de estar atenta, se mover. O que você precisa entender nesse vídeo é que o cérebro da criança ele é diferente, ele tem toda uma formação que só está pronta aos 24 anos de idade. E que a gente, tendo conhecimento disso, pode ajudar o seu filho a desenvolver essa capacidade para crescer de uma maneira mais saudável. Então, você precisa entender o quê? A sua criança tem informação, o adulto é você. Ou seja, você precisa estar no controle da situação na grande maioria das vezes. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, aprender mais um pouquinho sobre o cérebro da criança. Curta esse vídeo, compartilhe para quem você acha que é importante saber, se inscreva no canal que vem muito mais informação por aí.